A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Estamos começando mais um videocast Pense e Repense. Para você que está aqui pela primeira vez, já deve ter percebido pelo nome desse videocast que a nossa proposta é convidar você a pensar e voltar a pensar a respeito das coisas da vida, de uma forma geral. Eu tenho sempre a ideia de que quando você repensa um determinado assunto, você consegue perceber coisas que no primeiro momento você não havia percebido. Ou seja, repensar aumenta a nossa percepção. Portanto, seja bem-vindo ao Pense e Repense. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Hoje eu quero falar com você sobre quem são as pessoas à sua volta. E como base para essa conversa, eu quero te mostrar algo interessante, uma história na Bíblia que ela se encontra no livro de Juízes, no capítulo 12. Eu vou procurar não ler toda a história, eu não quero me deter nos detalhes da história, mas eu quero pensar um assunto dentro dessa história aqui, tá bom? Mas se você quiser acompanhar, o que eu vou falar para você está em Juízes, capítulo 12. Eu acho que é mais fácil eu explicar do que eu ler muita coisa aqui para você. Esse capítulo fala de uma batalha que aconteceu entre um povo de Efraim e o povo de Gileade. Portanto, uma batalha entre efraimitas e gileaditas. Se preocupe muito em guardar os nomes, não. Só entenda o contexto. Aí eles tiveram que lutar. Os gileaditas, na verdade, estavam com a razão nessa batalha. Porque os efraimitas entraram de graça, sabe? Sabe aquelas pessoas que querem brigar porque querem brigar? Fica procurando um motivo para a encrenca? Foi isso que os efraimitas fizeram. Arrumaram um motivo lá para poder guerrear contra os gileaditas. Os gileaditas venceram e tal, e os efraimitas tinham que fugir. Os que sobraram tinham que fugir, bater em retirada. Só que para eles fugirem, eles tinham que passar por um lugar específico. Eles tinham que passar por um lugar do Rio Jordão, que eram chamados de vaus. Os lugares de travessia eram chamados de vaus. Como se fosse assim, um lugar onde o braço do rio era mais estreito, a água era mais rasa, então dava para passar por ali. Eles não tinham como fugir por outro lugar, tinham que passar por ali. O que os gileaditas fizeram? Eles ficaram bem nessa passagem. Porque assim, quando passassem os efraimitas, eles eliminavam os efraimitas. Só que tem um detalhe. Na aparência, eles eram muito semelhantes. Eles eram muito parecidos. Como é que eles iriam saber quem era gileadita e quem era efraimita? Porque o efraimita não iria se entregar. Quando eles passassem por ali e os gileaditas perguntassem: você é efraimita ou gileadita? Ele ia dizer: eu sou gileadita, para poder fugir, né? Mas era efraimita. Aí os gileaditas pensaram no seguinte: como é que a gente vai descobrir? Aí alguém ali teve um insight. Ele falou: peraí, os efraimitas não conseguem pronunciar o som de CH, na verdade de SH, né? Eles não conseguem pronunciar isso. Deixa eu ver o que a gente pode encontrar aqui. Aí eles estavam ali olhando o rio e lembraram da palavra enchente. Só que a palavra enchente, obviamente, isso aqui é português, mas na língua deles a palavra seria cibolete. Por isso, quando eles passassem, eles iriam perguntar. Aliás, a palavra é chibolete. Só que os efraimitas não conseguiam pronunciar o som de CH. Ao invés deles falarem chibolete, que significava enchente, eles falavam cibolete. Só para você entender, é uma questão do sotaque, né?
No nosso próprio país nós vemos isso. Você vai ouvir um gaúcho falando, ele não fala leite, ele fala leite. Ele não consegue falar de outra forma. Leite, leite quente. É o sotaque, é a língua dele. Ele não consegue. Tem um interior de São Paulo que eles não conseguem falar, por exemplo, chiclete. Eles vão falar chiclete, eles falam chicrete. Eles não falam bicicleta, falam bicicleta. Não é que eles falam errado, é da língua mesmo. Eles não conseguem nem pronunciar de outra forma. Estou falando isso só para te fazer uma comparação, para você entender como é que era esse negócio. E assim era o efraimita. Efraimita, fale chibolete. Ele fala, cibolete. Não, chibolete ele. Então, estou falando cibolete. Não conseguia pronunciar. E era a maneira deles se denunciarem. Quando eles iam fugindo, os gileaditas perguntavam, e aí, você é efraimita ou gileadita? E ele dizia, eu sou gileadita, então diga chibolete. Ele, cibolete, se entregava. E aí matavam e jogavam o corpo no rio. Você imagine. Você deve estar se perguntando, mas pastor, peraí, o título que você deu, quem são as pessoas à sua volta? É que, às vezes, as pessoas que estão à sua volta, eles parecem ser uma coisa e são outras. Eu te confesso que eu mesmo já passei por essa situação, de repente você ter pessoas à sua volta que você considera, por exemplo, que são seus amigos. Chega num momento específico, como esse aqui, num momento específico, a pessoa acaba se entregando quem ela é de verdade. Porque ninguém consegue enganar os outros por toda uma vida. Você pode até enganar por muito tempo, mas não por toda uma vida. Porque a vida, ela tem suas nuances. A vida, ela não discorre sempre de uma forma linear, tá? Não é assim. A vida é isso, né? Ela tem várias situações. Numa dessas situações, a pessoa acaba se entregando quem ela é de verdade. Em Provérbios 17, nos diz que é exatamente na adversidade que você conhece que nasce um irmão. Por quê? Porque você vinha com a sua vida toda, né? Toda retinha, de repente você passa por um problema, você passa por uma luta, é nessa hora, na adversidade, que você vai conhecer quem são as pessoas que estão à sua volta. Dessa mesma forma é que essa história tem sentido para nós. A pessoa pode ter a aparência de que é uma coisa. Chega um momento que ela vai acabar se entregando, seja na maneira de falar, seja dela estar junto de você na adversidade ou não, você vai acabar percebendo quem é quem de verdade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar atento. Como as pessoas se comportam com você quando, por exemplo, você não tiver nada para entregar para ela. Quando você não tiver nada para dar para ela. Essa é a hora que você vai perceber quem são as pessoas. Quer ver um outro detalhe? Como a pessoa se comporta com você quando você contraria ela. Aí você começa a perceber quem é a pessoa. Como a pessoa se comporta com você quando você chama a atenção dela. Quando você discorda dela. Quando você repreende ela. Essa é a hora que você percebe realmente quem são as pessoas à sua volta. Então essa história mostra que as pessoas podem se comportar de um jeito e mas chega um momento que ela acaba se revelando quem ela é. Diga chibolete, cibolete. A vida faz isso também com as pessoas que estão à sua volta. Chega um dia na vida que a vida vai perguntar para a pessoa, diga chibolete. E ela vai dizer cibolete. Ela vai se revelar quem ela é. Se ela é um gileadita ou se é um efraimita. E pode ser que existam muitos efraimitas por perto de você. Não estou lhe falando isso de forma negativa, não estou lhe falando isso para deixar você assustado. Não, eu estou te trazendo um alerta para que você comece a perceber que são exatamente as dificuldades e as lutas
que revelam quem são as pessoas, assim como também revela quem é você. Às vezes você se acha uma pessoa muito forte, você se acha uma pessoa muito amiga, e quando a pessoa mais precisa de você, você não chega junto. Você dá as costas. Porque, infelizmente, tem muita gente na vida que é interesseira. Ela tem um relacionamento com outra pessoa apenas até o momento em que ela descobre o que aquela pessoa tem para dar a ela. Quando essa pessoa não tiver mais nada para dar, então acabou o relacionamento. E olha, todos nós vamos chegar a um momento que a gente vai acabar não tendo para dar. Pode ser um momento da vida que você só precisa receber. Você não tem para dar, pelo menos naquele momento. E aí é a hora que você percebe que muitas pessoas podem deixar você de lado, podem deixar você sozinho. Às vezes você percebe isso na doença, você percebe isso nos fracassos que você pode passar na sua vida. É nessa hora que você percebe. Eu acho que é por isso que a gente deve dar tanto valor à família. Porque geralmente a família é que fica do teu lado em todas as horas. Não sei se é porque não tem nem outro jeito, você tem que ficar mesmo. Mas acaba sendo assim. Por isso, preste atenção. Quem são as pessoas à sua volta? Não é enquanto você está oferecendo churrasco para essas pessoas que você vai saber quem são. Não é enquanto você está podendo concordar com essa pessoa em tudo que ela faz que você vai saber quem elas são. É quando você não tiver a carne para assar, é quando você não puder concordar com essas pessoas, quando você tiver que divergir delas, é que você vai começar a descobrir quem elas são de verdade. Quem são as pessoas à sua volta? Que isso ajude você a fazer uma seleção melhor daqueles que você chama de amigos. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe as pessoas que estão me assistindo neste momento. E em nome de Jesus, abra os olhos de cada uma delas para que possam dar o devido valor para os verdadeiros amigos que ela tem por perto. Pessoas que estão ao lado dela para tudo, nas horas boas, nas horas difíceis. Então que elas sejam, de fato, valorizadas. Mas também abra os olhos desta pessoa para ela perceber aqueles que estão à sua volta e são apenas os interesseiros. Pessoas que estão apenas querendo sugá-las, receber delas apenas o que elas têm para dar. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê esta sabedoria para olharmos à nossa volta e sabermos tratar da maneira devida, da maneira correta, com o devido valor, aqueles que de fato estão ao nosso lado, amigos para todas as horas, prontos para todas as situações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas, inclusive com os seus grandes amigos, tá bom? Forte abraço e até lá. Até a próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.